E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje trago para vocês um filme de ação e aventura excelente chamado Rampage: Destruição Total de 2018. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap do filme da vez. Em 1993, uma nova tecnologia para tratar de doenças incuráveis através da edição genética chamada CRISPR foi inventado, porém nos anos seguintes foi rapidamente mal utilizado para desenvolver experimentos perigosos. De volta para os dias atuais, em uma estação espacial chamada Athena 1, um rato de laboratório foi infectado com a mesma edição genética CRISPR, onde matou toda a tripulação exceto a doutora Carey, que informa a sala de controle na Terra sobre a situação da estação espacial enquanto vai em direção à cápsula de fuga. No entanto, o pessoal da sala de controle na Terra se recusam a desbloquearem a cápsula de fuga e a CEO da biotecnologia, responsável pela empresa chamada Energyne, força Carey a recuperar as amostras de mutação ou ela será deixada ali. Sem escolha, ela então volta para a sala de controle da nave condenada e consegue pegar as 3 amostras. Mas é logo vista pelo rato monstruoso e então ela, desesperada, tenta fugir e é capaz de entrar na cápsula de fuga por muito pouco antes que o rato consiga pegá-la. Saindo assim da Athena 1, onde logo a estação inteira explode com o rato dentro. No entanto, o dano causado pela criatura faz com que a janela da cápsula de fuga se quebre, assim se autodestruindo ao entrar na atmosfera da Terra e consequentemente matando Carey instantaneamente. Na Terra, um homem chamado Davis, um primatologista que trabalha no Santuário da Vida Selvagem em San Diego, lidera Nelson, Amy e Connor em um recinto de gorilas. Davis tenta interagir com o mais novo membro do grupo, chamado Pavo, que parece ainda estar bastante agressivo, mas ele consegue acalmá-lo com a linguagem de sinais. Quando de repente aparece um gorila albino chamado George. Pavo se estressa um pouco e isso faz Connor entrar em pânico e tentar fugir. Vendo Connor fugindo, Pavo então corre atrás dele até George derrubá-lo, o livrando do pior. E percebemos que ele é um grande amigo de Davis, onde apesar do acontecido, George parece ter um grande senso de humor e gosta de tirar sarro das pessoas. Davis lembra para ele ser amigável com Pavel, porque os caçadores mataram toda sua família e ele agora é um gorila órfão. Depois pede para George tocar em seu punho, mas ele ao invés disso dá o dedo do meio para ele, o que faz os outros rirem. Mas depois aceita cuidar de Pavel, que agora é parte da família. Naquela noite, depois que Davis foi para casa, os 3 cilindros que foram recuperados por Carey anteriormente chegam à Terra. O primeiro cai no recinto dos gorilas, pulverizando com o gás que sai de dentro dele George, que estava bem perto vendo o que era. Enquanto o segundo cai na floresta perto de um bando de lobos e um deles é exposto ao gás. O último cai em um rio no Parque Nacional, onde é engolido por um crocodilo. No dia seguinte, Davis é informado sobre George estar com um comportamento estranho, pois tinha ido parar na jaula do urso. Ao chegar ao recinto, ele fica chocado ao ver que o urso foi brutalmente morto por George. Davis chega perto de onde George estava, que admite que foi ele quem matou o urso e pede desculpas a Davis. Depois o gorila levanta e surpreendentemente tornou-se muito maior do que estava no dia anterior. A equipe consegue encontrar o recipiente. Davis então o pega e isso o deixa muito interessado em saber o que era aquilo. Enquanto isso, em Chicago, na empresa Energyne, um dos donos, chamado Britt, está furioso por ter perdido bilhões de dólares, quando sua irmã Claire chega e manda que ele se acalme. Ela parece não estar afetada com o possível declínio de sua empresa e não se preocupa com o dinheiro que eles perderam na explosão da estação espacial deles, pois ela afirma que a mutação está sendo bem sucedida, onde isso prova que o projeto e a experiência que eles chamam de Rampage está dando certo. Ela também está muito confiante de que eles ainda têm em mãos as amostras do projeto que Carey colocou na cápsula de fuga junto com ela, onde no relatório da Sociedade Americana de Meteoros revela a localização de uma das amostras, fazendo com que ela contatasse imediatamente o serviço militar privado para recuperar o recipiente antes que alguém possa rastreá-lo e culpar a sua empresa por experimentos contra a lei. A equipe militar é liderada por Burke, que está indo com sua equipe em direção a Wyoming, o lugar onde o segundo cilindro caiu. Ao chegar, Burke relata para Claire que o cilindro está severamente danificado e descobre que todos os lobos da região foram massacrados por um outro lobo da matilha. Percebendo que o lobo restante está infectado, Claire ordena a Burke que o capture vivo ou morto. Enquanto isso, ter ouvido falar do desastre de Athena 1 e notícias sobre George escapar do recinto de gorilas, Kate, uma ex-funcionária da Energyne, vai imediatamente ao santuário. Davis estuda o resultado do sangue de George e diz que não faz qualquer sentido como seu sangue tem concentração letal de hormônio do crescimento que pode matá-lo instantaneamente. Depois observa que ele também está mudando de personalidade. Isso levaria à morte de George, mas Davis diz que vai dar um jeito. Kate, chegando lá, conhece Davis e fala que o recipiente que pousou no recinto de George é uma amostra produzida quando ela era geneticista da Energyne. Davis permite que ela participe da pesquisa e ela explica que o patógeno dentro do recipiente funciona editando o gene de George, fazendo com que ele cresça rapidamente e se torne agressivo, mas ela afirma ter desenvolvido um mutagênico que pode curá-lo. De repente, George fica furioso e começa a forçar a gaiola, onde eventualmente consegue sair de lá. Invadindo as salas e quebrando as paredes, ele consegue chegar na parte exterior onde ficam os convidados, quando a polícia logo chega e o cerca. Porém, Davis tenta acalmá-lo e fala para a polícia baixar as armas. Isso funciona, porém, no entanto, um atirador do helicóptero começa a disparar dardos tranquilizantes nele até fazer George desmaiar. Enquanto isso, à medida que viajam mais profundo na floresta,
Burke vê o lobo mutante entre as árvores correndo rapidamente. Ele atira nele e consegue acertá-lo. Então aterrissam para encontrar o corpo do lobo morto, mas chegando lá percebem a impressão da pata de um lobo gigante no chão, o que os faz entrar em pânico. Alguns momentos depois, a fera começa a atacar e eliminar os membros da equipe de Burke um por um. Vendo que seus soldados estão sendo mortos, Claire e seu irmão ficam assustados e ela fala que eles não vão conseguir. Depois de um certo tempo, vemos que apenas Burke permanece e continua a caça à fera. Ele chama reforço aéreo, mas as armas, mesmo sendo a metralhadora de um helicóptero, não funcionam contra a fera que desenvolveu uma pele à prova de balas. A fera, transformada em um lobo monstruoso gigante, tem a capacidade de saltar muito alto pelo ar e consegue destruir o helicóptero, matando todos os tripulantes. Frustrado e encurralado, Burke tenta lutar por uma última vez contra o lobo, mas é devorado pela fera. Davis e Kate são presos e conhecem o agente Harvey Russell, antes de serem levados a bordo do avião que está transportando George. No avião, Russell questiona ambos e fala sobre o tempo de Davis com as forças especiais do exército e da força-tarefa das Nações Unidas Especial Anti-Caça. Depois ele mostra a filmagem da fera lobo de 9 metros e isso assusta Davis. Em seguida revela que Kate foi realmente demitida da Energyne 2 anos atrás, pois ela tentou roubar discos rígidos à empresa, fazendo com que ela fosse colocada na prisão por 13 meses. Esse fato deixa Davis decepcionado e não acreditando mais nela porque ela mentiu para ele, então ela admite que não pode curar George. No escritório da Energyne, Claire reconhece Kate e prevê que ela está coletando evidências para prejudicá-los, o que significa que Kate é uma ameaça para eles e deveriam ter dado um fim nela. Claire revela que a empresa conseguiu completar a cura para as criaturas mutantes, chamada R-19, que irá parar o crescimento deles e reduzir sua agressão. Então planeja atrair todas as criaturas mutantes para seu escritório usando um sinal de baixa frequência de ondas emitido por uma torre, onde os militares vão matá-los e Claire conseguirá a oportunidade para coletar seu DNA. Ela também está confiante de que George, que ainda está dentro do mesmo avião com Kate, vai escapar dele e matá-la, eliminando-a como uma ameaça à empresa. Ela então ativa o dispositivo, o que faz com que o lobo gigante, que já estava aterrorizando em lugares que haviam pessoas, parasse de destruir tudo ao seu redor e começasse a correr em direção à fonte do sinal de baixa frequência, enquanto o crocodilo que engoliu o recipiente também é afetado e começa a ir em direção à torre. Como planejado, George, apesar de estar sedado, de repente acorda, destrói a gaiola e começa a atacar. Os soldados começam a atirar nele com armas, mas não fazem nenhum efeito, quando então um deles acidentalmente atira em explosivos, fazendo com que exploda a lateral do avião. Pouco antes de o avião cair, Davis consegue colocar o paraquedas e o mesmo faz Kate, que logo salta. Davis coloca o paraquedas também em Russell, que estava inconsciente, e salta também do avião com ele, deixando George dentro, que quase conseguiu pegá-los. Logo o avião colide com o chão e Davis imagina que seu amigo morreu. Já lá embaixo, chegando nos destroços, Davis percebe que George sobreviveu ao acidente de avião e que imediatamente seguiu para a direção nordeste. Enquanto isso, na empresa Energyne, Claire, com as filmagens de seu satélite particular, descobre que George sobreviveu à queda e que Kate também. Quando então os agentes do FBI chegam e trazem com eles um mandado para fazerem um exame completo dos registros da empresa. Claire quer colocar a culpa sobre Kate. Assim ela diz ao agente do FBI que Kate é a única que é responsável por todo o caos que está acontecendo. Davis fala para Kate que quando achou George, onde ele estava escondido dos caçadores que matavam seus pais, Davis e sua equipe combateram todos os caçadores que atiraram nele e, revidando, mataram todos e assim salvou George. Kate então tenta recuperar a confiança de Davis, dizendo-lhe que foi ela quem desenvolveu o experimento CRISP para curar seu irmão, mas a empresa Energyne estava secretamente usando-o para construir um DNA bélico. Ela então tentou destruí-lo, mas foi presa e infelizmente seu irmão morreu enquanto ela estava na prisão. Depois de ouvir isso, Davis é tocado e decide trabalhar junto com ela novamente. Graças a Russell, os três são resgatados e levados para a base aérea de Scott. Ali Davis vê imagens de George e o lobo correndo juntos. Ele então explica que é impossível para duas espécies, um gorila e um lobo, viajarem em linha reta para o mesmo destino. Kate acrescenta que ambos devem estar sendo chamados por algo e fala que nas pesquisas feitas pela Energyne eles usaram DNA de morcego, onde assim desenvolveram a comunicação biosonora, sendo que pelo jeito eles conseguiram e as criaturas não poderão ser impedidas de chegarem na fonte do sinal. Davis e Kate são levados para fora pelos soldados, mas Davis desvia o caminho e, já tendo sido do exército, ele consegue facilmente nocautear os dois soldados. Eles então vão pegar o helicóptero de resgate médico e, chegando lá, Russell aparece e os ajuda, dizendo que é o mínimo que pode fazer por ter salvo a vida dele e que vão mantendo contato. Eles logo escapam da base usando o helicóptero para assim chegarem na empresa Energyne e conseguirem pegar o antídoto que pode parar as criaturas. Enquanto isso, os militares tentam parar as feras com um bombardeio, mas logo percebem ter falhado, pois as duas criaturas não sofreram nada e exterminam todos os soldados. Por causa disso, o coronel decide evacuar Chicago, onde as bestas já estão chegando. Russell informa para Davis as ordens que foram dadas e quando ele chega, percebe que as feras já invadiram a cidade. As bestas estão causando grande caos na cidade e os militares estão sobrecarregados para segurarem o movimento. Davis no helicóptero quase é acertado por um carro e logo vê George com o lobo causando destruição e mortes por onde passam.
onde nesse momento um cachorro corajoso quase ia dessa para melhor. Porém, por muito pouco conseguiu fugir devido a um ataque direto dos militares contra a criatura, que porém não funciona, pois o lobo adquiriu uma defesa em seu corpo e logo contra-ataca o helicóptero com grandes espinhos, assim o destruindo. Alguns momentos após, mesmo depois de usar vários tanques de guerra e helicópteros, o coronel, vendo que não irá adiantar, ordena sua equipe que preparem a mãe de todas as bombas, a bomba convencional capaz de acabar com metade daquela grande cidade. Quando então logo o coronel é notificado de algo vindo pelo rio e percebem ser o crocodilo gigante transformado que se junta à destruição e começa a ajudar nos estragos da cidade, onde toda a força militar não consegue fazer nada e só tem cada vez mais baixas de soldados. O coronel mandou preparar a mãe de todas as bombas, porém logo Russell tenta intervir na decisão dizendo-lhe que Davis e Kate estão indo buscar o antídoto e precisarão de tempo. Mas ele rejeita completamente a sugestão e manda que Russell se retire dali. Enquanto isso, o jato que carrega a bomba decola e está indo em direção à cidade. Davis e Kate conseguem entrar no prédio da empresa Energine e procuram pelo antídoto. Porém logo são vistos por Claire, que estava se preparando para sair do prédio. Ela então com seu irmão vão até lá para os encurralar, onde Kate, depois de ter enfim conseguido encontrar o antídoto, esconde um em sua jaqueta, pois percebe que Claire chega com seu irmão armado dizendo que a cura não devolve a eles o tamanho normal, que somente tira a personalidade agressiva. Depois eles são forçados a entregarem o antídoto para ela, onde logo Claire pega a arma de seu irmão e atira em Davis no estômago, indo para fora em seguida. Eles vão para o topo do prédio levando Kate como refém e deixando Davis sozinho para morrer. Enquanto as três criaturas começam a subir no prédio, escalando e o destruindo, pouco antes que Claire possa decolar, George chega ao topo e, irritado com o sinal, ele quebra o helicóptero que quase mata Kate. Mas Davis, que não estava morto, aparece a tempo e a resgata. Kate revela que conseguiu esconder o antídoto, onde eles precisam agora somente pensar em como vão dar para George. Enquanto isso, George tenta derrubar a antena e eles são confrontados por Claire. Porém, Davis consegue distraí-la chamando George e Kate coloca o antídoto dentro da bolsa dela, que logo é pega e depois devorada por George. Enquanto isso, Brit, que já estava no térreo, tenta escapar, porém é encontrado por Russell, que o manda entregar o laptop e o rato de laboratório, sendo que assim ele depois poderia fugir. De acordo com essa proposta, ele entrega e, saindo, ele é esmagado pelos escombros que caem sem parar do prédio. Enquanto George está sentindo o efeito do antídoto, Davis e Kate conseguem entrar no helicóptero quebrado pouco antes do prédio começar a desabar completamente. As feras fizeram com que o prédio caísse e Davis, dentro do helicóptero com Kate, tenta ao máximo fazer com que ele fique no ar quando o prédio atingir o chão, pois só assim eles teriam uma chance de sobreviver àquilo. Depois de toda aquela destruição, vemos que eles conseguiram pousar em segurança e sobreviveram. George aparece em meio aos escombros e parece ter voltado ao seu normal, ficando feliz ao rever Davis. Porém a alegria dura pouco, pois as outras duas criaturas surgem e ainda estão descontroladas. Enquanto a nave com a bomba está se aproximando da cidade, Davis se equipa com um lançador de granadas e pede a Kate para que encontre um telefone e chame Russell para cancelarem o ataque aéreo, chamando reforços médicos, pois ainda havia civis e militares no local. Depois vai encarar os monstros junto com George, que logo consegue dar um bom golpe no crocodilo monstro, porém rapidamente é atacado pelo lobo e Davis começa a lançar granadas para ajudar seu amigo que estava em apuros. Davis consegue afastar o lobo por um momento, então tem a ideia de atraí-lo para que ele caia dentro da boca do crocodilo monstro. A ideia acaba dando certo e o lobo monstro para direto na boca do terrível crocodilo, que por fim acaba o matando com seu giro da morte, arrancando sua cabeça e a engolindo. Kate finalmente encontra Russell e ele pega o telefone de um soldado que será usado mais à frente para cancelar o ataque aéreo. Voltando ao campo de batalha, agora é o crocodilo monstro contra George. Com todas as forças, George está lutando para vencê-lo, porém já muito cansado e ferido, começa a perder e ser mordido na perna. Quando então Davis, que está correndo por debaixo do monstro, consegue visualizar uma fraqueza nele. Então rapidamente tem a ideia de jogar o cinto de granadas dentro da orelha do bicho, que logo explode e o derruba. Porém o crocodilo consegue se recuperar rápido e estava prestes a esmagar Davis com sua cauda terrível quando George, no último segundo, consegue se pôr na frente e o salva. Porém logo é jogado contra o barra de aço, que acaba perfurando seu peito. À medida que o crocodilo se aproxima de George e começa a atacá-lo brutalmente, Davis tem a ideia de usar um dos helicópteros caídos ali perto e começa a atirar e disparar mísseis para salvar seu amigo. Porém o monstro não sofre dano e vai para cima de Davis para o devorar. Felizmente, George, que se equipou com um vergalhão de aço, num grande salto consegue atingir a criatura terrível direto nos olhos, finalmente assim o matando. O coronel, vendo pelo monitor que o crocodilo monstro enfim foi morto, ordena que cancelem o ataque aéreo. Depois disso, George, muito ferido devido à intensa luta, começa a desfalecer e depois de se despedir de seu amigo, infelizmente morre. Em seguida, Russell e Kate conseguem chegar lá, e Davis vê o tanto de pessoas que eles conseguiram salvar. Porém, logo para sua surpresa, Davis vê que George ainda estava vivo e que era somente uma brincadeira dele, onde apenas fingiu morrer. Eles então juntos decidem ajudar a evacuar os civis da área enquanto decidem sobre o lugar que poderão levar George para morar. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!